Olá, boa noite mentes cansadas. Sejam bem-vindos novamente. Antes de relaxar e deixar o sono chegar, não se esqueça de se inscrever no canal, e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada pessoa, em cada lugar, encontrando um pouco de paz aqui. Agora, respire fundo. Porque, às vezes, o silêncio da noite não é apenas silêncio. Às vezes, ele está cheio de coisas que não conseguimos explicar. Depois da primeira semana na nova casa, Bia acreditou que finalmente começaria a sentir paz. A rotina havia se organizado. As crianças já estavam adaptadas à nova escola. A vizinhança parecia tranquila. E a rua Alexandria continuava silenciosa, como sempre. Mas, naquela noite, algo mudou. Tudo começou de forma simples, quase imperceptível. Lucky, o pequeno cãozinho, que normalmente dormia profundamente ao lado da porta da cozinha, acordou de repente. Não foi um latido alto. Foi um rosnado baixo, quase como se ele não quisesse acordar ninguém. Bia abriu os olhos. O quarto estava escuro, exceto pela luz suave da lua entrando pela janela. O relógio marcava 22 horas e 17 minutos. Ela ouviu novamente. Lucky, rosnando. Mas não havia passos. Não havia barulho. Não havia nada. Ainda assim, o ar parecia diferente. Mais pesado. Mais atento. Bia se sentou na cama, tentando ouvir melhor. O silêncio da casa era profundo. Mas havia uma sensação estranha, como se alguém estivesse parado do lado de fora, observando. Ela se levantou com cuidado. Os pés tocaram o chão frio. Cada passo parecia mais alto do que o normal. Quando abriu a porta do quarto, o corredor estava escuro. E Lucky continuava ali, parado, olhos fixos na porta da frente. Sem latir, sem se mover, apenas olhando, como se estivesse esperando algo acontecer. Bia caminhou lentamente até ele. Ajoelhou-se. Passou a mão em sua cabeça. Está tudo bem, garoto. Lucky não desviou o olhar, nem por um segundo. Então, ele choramingou. E isso foi o que realmente assustou Bia. Porque Lucky nunca choramingava. Especialmente daquele jeito. Era um som triste. Quase humano. Quase preocupado. Bia respirou fundo. Tentou se convencer de que era apenas adaptação. Nova casa. Novo ambiente. Novos cheiros. Mas quando olhou pela pequena janela da porta, seu coração acelerou. Do outro lado da rua, havia alguém. Um homem. Parado. Imóvel. Usando um chapéu escuro. O rosto não podia ser visto. A luz fraca do poste iluminava apenas sua silhueta. Ele não fazia nada. Não se movia. Não caminhava. Apenas observava. Bia congelou. O tempo pareceu parar. E por um instante, ela teve a estranha sensação de que aquele homem não estava olhando para casa. Estava olhando para ela. Então, lentamente, ele virou a cabeça, como se tivesse percebido que estava sendo observado, e caminhou para dentro da escuridão, desaparecendo, sem som, sem pressa, como se aquilo fosse completamente normal. Bia permaneceu ali, imóvel, o coração acelerado, a mente tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um vizinho, talvez alguém voltando para casa, talvez. Mas algo dentro dela dizia que não. Lucky finalmente desviou o olhar da porta e caminhou até o corredor, como se quisesse ir para mais longe da entrada, como se a casa já não fosse tão segura quanto parecia. Naquela noite, Bia não conseguiu voltar a dormir. E, pela primeira vez desde que chegou à rua Alexandria, ela teve a sensação de que aquela mudança não tinha sido apenas um recomeço. Talvez tivesse sido um chamado. E, quando o sono finalmente chegou, quase de madrugada, ela sonhou. Sonhou com uma rua vazia, sem casas, sem pessoas, apenas neblina. E, no meio dela, o mesmo homem, com um chapéu, esperando. Mas, dessa vez, ele não estava do outro lado da rua. Ele estava na porta e sorria. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido entre as cortinas,
como se também estivesse aprendendo a conhecer aquela casa. Bia acordou antes do despertador. Na verdade, ela não tinha certeza se havia dormido de verdade. A imagem do homem parado do outro lado da rua ainda estava presente, como um pensamento que se recusa a desaparecer. Ela permaneceu deitada por alguns segundos, ouvindo. O silêncio da casa era profundo, mas agora parecia carregado, como se cada parede guardasse segredos que ainda não tinham sido revelados. Respirou fundo e se levantou. O chão frio trouxe uma sensação de realidade. Na cozinha, o cheiro do café começou a preencher o ambiente, criando uma falsa impressão de normalidade. Jamile e Caio conversavam sobre a escola. Ada mexia no celular, distraído. Tudo parecia comum, simples, seguro. Mas algo dentro de Bia sabia que aquela tranquilidade era frágil. Ela olhou ao redor. Laki não estava ali. Chamou seu nome. Nenhuma resposta. Chamou novamente, com um pouco mais de preocupação. Foi então que o encontrou na sala, parado, olhando fixamente para a porta de entrada. O mesmo comportamento da noite anterior. Os mesmos olhos atentos, como se estivesse esperando alguém ou alguma coisa. Bia caminhou até ele e se ajoelhou. Passou a mão em sua cabeça. O pelo estava frio, o corpo tenso. Quando abriu a porta, a rua estava vazia. O vento balançava suavemente as árvores. O céu estava claro, nada fora do normal. Ainda assim, Laki recuou, como se não quisesse se aproximar, como se algo invisível estivesse ali. Naquela tarde, depois que as crianças saíram para a escola, Bia decidiu caminhar. Precisava sentir que aquele lugar também era seu. Precisava quebrar a sensação de estranheza. A rua Alexandria parecia tranquila. Casas simples. Jardins bem cuidados. Pouco movimento. Mas havia algo curioso. As pessoas cumprimentavam, mas não paravam para conversar. Sorrisos rápidos. Olhares que desviavam, como se todos evitassem falar demais. Foi então que ela encontrou Dona Lourdes, sentada em uma cadeira de balanço, na varanda. O mesmo sorriso gentil de sempre, mas, naquele dia, o olhar parecia mais atento, mais sério. "Está se adaptando bem?" perguntou. Bia respondeu que sim, ou pelo menos tentou. Depois comentou sobre a noite. Sobre Laki. Sobre o homem parado do outro lado da rua. O sorriso de Dona Lourdes desapareceu lentamente. O silêncio que se seguiu foi longo, pesado. Ela olhou ao redor antes de falar, como se tivesse medo de que alguém pudesse ouvir. Essa rua já foi muito diferente. A voz dela estava mais baixa, quase um sussurro. Nem sempre foi tranquila. Nem sempre foi segura. Bia sentiu um frio leve percorrer o corpo. Perguntou o que ela queria dizer, mas Dona Lourdes demorou a responder. Em vez disso, apontou para o fim da rua. Lá, onde uma casa antiga parecia esquecida pelo tempo. As janelas estavam fechadas. O jardim, tomado pelo mato. Havia algo naquela casa. Algo que não combinava com o restante da rua. Aquela casa, disse Dona Lourdes. Tudo começou ali. Bia seguiu o olhar. Por um instante, teve a sensação de que alguém a observava da janela. Mas, quando piscou, não havia ninguém. Apenas escuridão. O vento passou entre as árvores. E, pela primeira vez, Bia teve a clara sensação de que a Rua Alexandria não era apenas um lugar. Era um mistério. E, de alguma forma, ela agora fazia parte dele. Naquela noite, o silêncio parecia ainda mais presente. Como se a própria Rua Alexandria estivesse esperando alguma coisa. Depois da conversa com Dona Lourdes, Bia não conseguiu afastar a imagem da casa abandonada. Ela tentou seguir a rotina. Preparou o jantar. Ajudou Caio com a lição. Ouviu Jamile contar sobre a escola. E Ada estava mais quieto do que o normal. Mas, por trás de tudo isso, sua mente voltava sempre para o mesmo lugar. O fim da rua. Aquela casa. Aquela sensação de ser observada. Quando a noite chegou, o ar ficou mais frio. As luzes das casas começaram a se apagar uma a uma. E a rua voltou ao seu estado natural. Silenciosa.
profunda, quase imóvel. Laki não saiu de perto de Bia, nem por um instante. Ele a seguia pela casa, observava cada movimento. E, sempre que olhava para a porta ou para janelas, seu corpo ficava rígido. Por volta de 22h07, Adam apareceu na cozinha. Ele parecia inquieto. Mãe, posso falar com você? Bia percebeu imediatamente que havia algo errado. Ela pediu para que ele se sentasse. Adam hesitou por alguns segundos antes de continuar. Eu tive um sonho estranho. Bia tentou manter a calma. Perguntou como havia sido. Adam respirou fundo. Eu estava caminhando na rua, à noite. Mas não havia casas. Só neblina. E no fim da rua, tinha uma casa. Bia sentiu o coração acelerar. Que casa? Adam olhou diretamente para ela. Aquela do fim da rua. O silêncio tomou conta da cozinha. Laki levantou a cabeça, como se tivesse entendido cada palavra. E tinha alguém lá? Perguntou Bia. Adam assentiu lentamente. Um homem. De chapéu. Ele não falava. Só ficava parado, esperando. Bia tentou não demonstrar medo, mas sua respiração ficou mais lenta, mais pesada. Foi só um sonho, disse, tentando tranquilizar. Adam hesitou. Não foi só isso. Ela sentiu um frio percorrer a espinha. O que mais? Ele sabia meu nome. O mundo pareceu parar. Como assim? Adam engoliu em seco. Ele me chamou. Disse que estava esperando a gente. Bia ficou em silêncio, tentando organizar os pensamentos. Mas, antes que pudesse responder, Jamile apareceu no corredor. Os olhos estavam assustados. Mãe, eu também tive esse sonho. Agora o silêncio era absoluto. O ar parecia mais denso, mais pesado. Jamile continuou. A casa, a neblina, o homem de chapéu. Ela olhou para Adam. Ele estava lá também. Laki começou a rosnar. Baixo, contínuo, como na noite anterior. Bia abraçou os dois, tentando transmitir segurança. Mas, naquele momento, percebeu que aquilo não era coincidência. Não era imaginação. Era algo maior. Algo que estava se aproximando. Mais tarde, quando todos finalmente dormiram, Bia ficou sozinha na sala. A casa estava escura, exceto pela luz fraca da lua. Ela olhou pela janela. A rua parecia normal. Mas, ao observar o fim da Alexandria, teve a sensação de que havia movimento. Uma sombra. Um reflexo. Algo que desapareceu rapidamente. Ela tentou ignorar. Tentou se convencer de que era apenas medo. Mas, naquele instante, Laki caminhou até a porta. E começou a rosnar novamente. Bia não queria olhar, mas olhou. Do outro lado da rua, sob a luz do poste, o homem de chapéu estava ali, mais próximo, muito mais próximo do que na primeira noite. E, dessa vez, ele levantou a mão, como se estivesse cumprimentando, ou convidando. O coração de Bia acelerou. Ela puxou a cortina com força, e ficou ali, respirando, tentando se acalmar. Mas uma pergunta não saía de sua mente. Por que aquele homem estava esperando por eles? E como ele havia entrado nos sonhos das crianças? Naquela noite, o sono não veio. E, pela primeira vez desde que chegou à rua Alexandria, Bia percebeu que não estava apenas enfrentando um mistério. Ela estava sendo chamada para algo que já havia começado, muito antes de sua chegada. Na manhã seguinte, Bia acordou com a sensação de que a noite havia sido longa demais. O corpo estava cansado, mas a mente, ainda mais. Ela levantou devagar, tentando não acordar as crianças. A casa estava silenciosa. Quietude. Porém, não era o mesmo silêncio de antes. Agora havia algo dentro dele. Uma presença invisível. Algo que observava. Na cozinha, enquanto preparava o café, seus pensamentos voltavam ao homem de chapéu, ao sonho das crianças, à casa no fim da rua. E, pela primeira vez, ela sentiu que precisava entender o que estava acontecendo. Ignorar não era mais uma opção. Quando as crianças saíram para a escola, Bia tomou uma decisão.
Caminharia até a casa abandonada. Não para entrar, apenas para olhar de perto. Talvez assim conseguisse afastar aquela sensação. Talvez tudo não passasse de imaginação. O caminho parecia mais longo do que na tarde anterior. Cada passo fazia o coração bater mais forte. O vento estava mais frio. O céu, mais cinza. Quando chegou, parou alguns metros antes. A casa era ainda mais antiga do que parecia. A pintura descascada. As janelas fechadas. A porta principal entreaberta. Como se alguém tivesse saído às pressas e nunca mais voltado. Bia sentiu um arrepio. Havia algo errado naquele lugar. Algo que não combinava com o abandono. Porque o jardim, apesar do mato, parecia ter sido mexido recentemente. Pegadas. Marcas no chão. Como se alguém visitasse aquele lugar. Ela deu mais um passo. E então ouviu uma voz atrás dela. Eu disse que não era seguro. Bia se virou assustada. Era Dona Lourdes. O olhar, agora, não tinha mais o mesmo sorriso. Havia preocupação. E medo. Você não deveria estar aqui, disse ela. Bia perguntou o porquê. Perguntou o que havia acontecido naquela casa. Dona Lourdes hesitou. Olhou ao redor, como sempre fazia. Depois respirou fundo. Há muitos anos, uma família morou ali. Gente boa, trabalhadora. Tinham 3 filhos. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Um dia, eles desapareceram. Bia sentiu o coração apertar. Como assim? Simplesmente sumiram. Sem explicação. Sem rastros. A polícia investigou. Nada. A casa ficou vazia. Mas, depois disso, coisas estranhas começaram. As pessoas passaram a ver sombras. Ouvir passos. Sonhar com aquela casa. Bia prendeu a respiração. Sonhar? Dona Lourdes assentiu. Principalmente as crianças. O mundo pareceu girar lentamente. E depois? Depois começaram as mudanças. As pessoas foram embora. A rua ficou quase vazia por um tempo. Mas quem ficou, aprendeu a não falar sobre isso. Bia sentiu um frio percorrer o corpo. E o homem de chapéu? Dona Lourdes fechou os olhos por um instante. Ele apareceu depois. Ninguém sabe quem é, nem de onde veio. Mas sempre está ligado àquela casa. Bia perguntou por que nunca contaram isso. A resposta veio baixa, quase um sussurro. Por que falar? Parece chamar. O vento passou entre as árvores. A porta da casa rangeu levemente, como se tivesse sido empurrada por alguém, ou por alguma coisa. Bia e Dona Lourdes olharam juntas. O silêncio voltou, mas agora, carregado de ameaça. Vá para casa, disse Dona Lourdes. E não olhe para trás. Bia concordou. Começou a caminhar. Mas, no meio do caminho, não resistiu. Olhou. A porta estava completamente aberta. E, por um segundo, teve a certeza de que alguém estava ali. Observando. Esperando. Naquela noite, enquanto colocava as crianças para dormir, Bia sentiu que tudo havia mudado. Não era mais apenas medo. Era consciência. Ela sabia que havia algo naquela rua. Algo que não queria que ela estivesse ali. Mas, ao mesmo tempo, parecia precisar dela. E, pela primeira vez, uma ideia surgiu. Talvez ela não tivesse ido para a Rua Alexandria por acaso. Talvez tivesse sido chamada. Naquela noite, o ar dentro da casa parecia diferente. Mais pesado. Mais denso. Como se cada parede tivesse absorvido a conversa com Dona Lourdes. Bia tentou agir normalmente. Preparou o jantar. Conversou com as crianças. Mas, no fundo, sua atenção estava sempre voltada para pequenos detalhes. Barulhos. Sombras. Mudanças quase imperceptíveis. Adam estava mais quieto. Jamile parecia distraída. E Caio não desgrudava de Laque. O cachorro também não se afastava. Ele caminhava pela casa como se estivesse patrulhando. Sempre atento. Sempre alerta. Depois que todos foram dormir, Bia ficou alguns minutos na sala. A luz da televisão estava desligada.
Apenas o brilho suave do abajur iluminava o ambiente. Ela tentou relaxar, respirar, mas sua mente voltava à casa abandonada, à família que havia desaparecido, às crianças que sonhavam, e ao homem de chapéu. Foi então que Laki começou a rosnar, baixo, contínuo, o mesmo som das noites anteriores. Bia levantou devagar. Laki, o que foi? O cachorro não olhava para a porta, nem para a janela. Ele olhava para o corredor que levava aos quartos. O coração de Bia acelerou. Ela caminhou lentamente. Cada passo parecia ecoar mais do que o normal. O silêncio da casa era profundo. Quando chegou ao corredor, o ar estava mais frio, muito mais frio, como se ali dentro fosse outra casa, outro ambiente, outra realidade. Laki parou, as orelhas levantadas, o corpo rígido. Ele olhava para a porta do quarto de Caio. A porta estava entreaberta. Bia sentiu um aperto no peito. Ela empurrou devagar. O quarto estava escuro. Apenas a luz da lua entrava pela janela. Caio dormia, tranquilo, mas havia algo estranho. Os brinquedos no chão estavam fora do lugar, como se tivessem sido movidos ou observados. Ela se aproximou da cama. O menino respirava calmamente, mas, de repente, ele murmurou algo, muito baixo, quase inaudível. Bia se inclinou. Tentou ouvir. Ele está aqui. O corpo de Bia gelou. Quem está aqui? Perguntou, sussurrando. Caio continuou dormindo, mas respondeu, o homem. O silêncio ficou absoluto. Laki começou a rosnar mais forte. Então Caio continuou. Ele disse que já entrou. Bia sentiu as pernas perderem força. Olhou ao redor. Nada. Apenas o quarto. Apenas a noite. Mas a sensação de presença era inegável. Ela pegou Caio no colo. Levou-o para o próprio quarto. Naquela noite, todos dormiriam juntos. Adam e Jamile foram acordados. Assustados. Confusos. Mas aceitaram sem questionar. Laki se deitou na porta, como um guardião. Bia permaneceu acordada, observando, escutando, tentando entender. Horas se passaram. O silêncio parecia normal novamente. Até que, pouco antes do amanhecer, ela ouviu algo. Um som leve, muito leve, como passos, vindo da sala. O coração disparou. Ela se levantou devagar, caminhou até o corredor. Cada movimento era cuidadoso. Quando chegou à sala, parou. A televisão estava ligada. Chiado. Imagem estática. E, no reflexo escuro da tela, ela viu, por um instante, um homem de chapéu, atrás dela. Bia se virou rapidamente. Não havia ninguém. Quando olhou novamente para a televisão, a tela ficou preta. Silêncio. Mas, naquele momento, ela teve certeza de uma coisa. Aquilo não estava apenas na rua. Não estava apenas na casa abandonada. Agora, estava dentro da casa dela. E, talvez, sempre tivesse estado. Na manhã seguinte, Bia sentia como se não tivesse dormido. O corpo estava cansado, mas a mente, ainda presa àquela noite. Ela se lembrava do reflexo na televisão, da sensação de que não estava mais segura nem dentro da própria casa. As crianças ainda dormiam juntas. Laki permanecia deitado na porta do quarto, atento, como se tivesse passado a noite inteira vigiando. Bia caminhou até a cozinha. O sol já iluminava a rua Alexandria. Tudo parecia normal, calmo, silencioso. Mas agora ela sabia que aquela calma era apenas uma superfície. Enquanto preparava o café, percebeu algo que não havia notado antes. Uma caixa antiga sobre a mesa. Ela tinha certeza de que não estava ali na noite anterior. O coração acelerou. Aproximou-se devagar. Era uma caixa de madeira escura. Simples, mas muito antiga. Sem remetente. Sem nome. Sem explicação. Ela hesitou por alguns segundos antes de abrir. Dentro havia objetos pessoais.
fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo e, no fundo, um pequeno relógio de bolso. Bia sentiu o ar faltar. Ela conhecia aquele relógio. Johnny usava aquele relógio. Sempre. Desde que se conheceram. As mãos começaram a tremer. Como aquilo estava ali? Como alguém teria acesso a algo tão pessoal? Ela pegou as cartas. Abriu a primeira. A letra não era de Johnny, mas falava dele. Falava sobre a rua Alexandria. Sobre segredos. Sobre algo que precisava ser protegido. O coração de Bia batia cada vez mais rápido. Johnny nunca havia mencionado aquele lugar. Nunca. Então por que alguém estaria falando dele, ali? Enquanto lia, Locke começou a rosnar novamente. Mas desta vez, não era medo. Era alerta. Proteção. Bia levantou o olhar. Na janela da cozinha, havia alguém observando. O homem de chapéu. Muito próximo. Mais próximo do que nunca. Ela congelou. Mas, antes que pudesse reagir, ele levantou lentamente a mão. Apontou para a caixa. Depois, para o fim da rua. E desapareceu. Como se nunca tivesse estado ali. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Mais pesado. Mais definitivo. As crianças acordaram. Bia escondeu a caixa. Tentou agir normalmente. Mas Adam percebeu. Mãe, o que está acontecendo? Ela tentou evitar. Mas, pela primeira vez, sentiu que não podia mais proteger os filhos escondendo a verdade. Respirou fundo. E contou parte do que estava acontecendo. Não tudo. Mas o suficiente. O suficiente para que eles entendessem que precisariam enfrentar aquilo juntos. Naquela tarde, enquanto todos estavam na sala, Jamile falou algo inesperado. Eu tive outro sonho. O silêncio tomou conta. O que você viu? Jamile hesitou. O homem, mas ele não parecia mal. Bia ficou surpresa. Como assim? Ele disse que não quer machucar a gente. Disse que quer que a gente lembre. Lembrar de quê? Jamile respondeu. De algo que o papai esqueceu. O mundo pareceu parar. O coração de Bia apertou. Johnny. A rua Alexandria. As cartas. Os sonhos. O homem de chapéu. Tudo estava ligado. E, naquele momento, Bia percebeu que aquilo não era apenas um mistério. Era uma história. Uma história que começou muito antes. Uma história que Johnny havia levado consigo. E que agora, havia voltado. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. A luz na casa abandonada continuava acesa. Fraca. Quase invisível, mas impossível de ignorar. Bia observava pela janela, enquanto as crianças permaneciam na sala. Adam tentava parecer forte. Jamile segurava a mão de Caio. Locke não parava de caminhar de um lado para o outro. O tempo parecia suspenso, como se a rua inteira estivesse esperando. Por volta de 23 horas, algo mudou. O vento cessou. O silêncio ficou ainda mais profundo. E, de repente, a luz da casa apagou. Tudo voltou à escuridão. Mas, naquele instante, Bia sentiu. Algo havia começado. Ela se afastou da janela. Respirou fundo. E tomou uma decisão que não imaginava tomar tão cedo. Nós vamos até lá. As crianças olharam assustadas. Adam tentou argumentar. Mas Bia estava calma. Estranhamente calma. Se isso está nos chamando, precisamos entender. Ela pegou lanternas, casacos. E, pela primeira vez desde que chegaram à rua Alexandria, todos saíram juntos durante a noite. A rua parecia diferente. Mais longa. Mais silenciosa. Os postes iluminavam apenas partes do caminho, criando sombras que pareciam se mover. Locke caminhava à frente, como se soubesse exatamente para onde ir. Quando chegaram perto da casa, o ar ficou mais frio, mais pesado. A porta estava aberta.
totalmente aberta, como se estivesse esperando por eles. Bia hesitou por alguns segundos. Depois entrou. O interior era maior do que parecia. O cheiro de madeira antiga, poeira e algo mais. Algo difícil de explicar. Não era ruim, mas também não era confortável. As lanternas iluminavam partes da sala. Móveis antigos, quadros tortos, um relógio parado. Exatamente às 22h07. O mesmo horário que Adam havia mencionado. O coração de Bia acelerou. Fiquem juntos, disse. Eles caminharam lentamente. Cada passo fazia o chão render. Mas, de repente, ouviram uma voz, baixa, profunda, vindo do andar de cima. Finalmente, as crianças se aproximaram de Bia. Lucky rosnou, mas não avançou. A voz continuou. Vocês demoraram. Bia reuniu coragem. Quem está aí? Silêncio. Depois, passos lentos, descendo a escada. A sombra apareceu primeiro. Depois, o homem de chapéu. Mas agora, não parecia ameaçador. Seu olhar era sério, cansado, antigo, como alguém que esperava há muito tempo. Você nos chamou? Perguntou Bia. Ele respondeu calmamente. Não. Então por que estamos aqui? Porque o que está nesta casa acordou. O coração de Bia apertou. O que é? Ele olhou para as crianças. Algo que seu marido tentou impedir. O mundo pareceu parar. Johnny, o homem assentiu. Ele fazia parte de um grupo que protegia esta cidade. Protegia de quê? O homem hesitou. Como se escolher as palavras fosse difícil. De algo que se alimenta do medo e da memória. Jamile segurou mais forte a mão de Caio. Por que nós? A resposta veio firme. Porque o que foi selado está ligado à sua família. O silêncio tomou conta. Mas, naquele instante, a casa tremeu levemente. Um som profundo ecoou. Como se algo estivesse se movendo dentro das paredes. Lucky latiu alto. As luzes das lanternas começaram a falhar. O homem de chapéu olhou para cima. Preocupado. É tarde demais. Bia sentiu o coração disparar. Tarde demais para quê? Ele respondeu. Para fingir que isso não é real. O som ficou mais forte. Passos. Mas não humanos. Algo arrastando. Algo pesado. Subindo do porão. E, pela primeira vez, o homem de chapéu demonstrou medo. Ele nos encontrou. O som vindo do porão não era apenas barulho. Era presença. Algo antigo. Algo pesado. Algo que parecia carregar anos de silêncio. As lanternas começaram a piscar. O chão vibrava levemente sob os pés. As crianças se aproximaram ainda mais de Bia. Lucky latiu, mas não avançou. O homem de chapéu deu um passo à frente, como se quisesse proteger todos. Fiquem atrás de mim, disse ele, com firmeza. Bia obedeceu. O coração batia tão forte que parecia ecoar pela casa. O som no porão aumentou. Um arrastar lento. Depois, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia absorver o ar. E então, a porta do porão começou a se abrir sozinha. Devagar. Sem pressa. Sem violência. Como se algo soubesse que ninguém poderia impedir. O rangido ecoou por toda a casa. Jamile fechou os olhos. Caio segurou o braço de Adam. Bia sentiu que precisava permanecer forte. Mesmo sem entender. Mesmo com medo. Da escuridão do porão, uma névoa começou a subir. Não era escura. Não era clara. Era densa. Movia-se como se tivesse consciência. Como se estivesse observando. O homem de chapéu falou. Não olhem diretamente. Mas já era tarde. Dentro da névoa, formas começaram a surgir. Primeiro, silhuetas. Depois, rostos. Pessoas. Uma família. Um homem. Uma mulher. 3 crianças. Bia sentiu o ar desaparecer. Eles. O homem de chapéu assentiu. A família que desapareceu. As figuras não pareciam agressivas.
Pareciam cansadas, tristes, como se estivessem presas, como se não conseguissem ir embora. A mulher olhou diretamente para Bia e falou, mas não com a boca. A voz ecoou dentro da mente. Nós tentamos. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Bia. O que aconteceu com vocês? A resposta veio como um sussurro coletivo. O medo nos prendeu. A névoa pulsou. As formas começaram a distorcer. Ele se alimenta disso. O chão tremeu novamente. O som voltou. Mais forte. Mais próximo. A presença mudou. Agora era pesada. O homem de chapéu falou rápido. Eles não desapareceram. Foram aprisionados. Enquanto o medo existir, ele continuará forte. Bia perguntou. Quem é ele? A resposta veio das próprias sombras. O guardião das memórias. O ambiente ficou mais escuro. A temperatura caiu. A casa parecia viva. A entidade ainda não tinha forma. Mas sua presença era inegável. Antiga. Faminta. E, naquele instante, Caio deu um passo à frente. Todos tentaram impedi-lo. Mas ele parecia ouvir algo. Ele quer falar comigo. O homem de chapéu ficou tenso. Não deixe. Mas Caio continuou. Ele disse que eu consigo abrir. O coração de Bia disparou. Abrir o quê? Caio olhou para o porão. A porta que papai fechou. O silêncio tomou conta. Bia sentiu que tudo estava conectado. Johnny, a casa, a família, os sonhos, as crianças, o medo, o guardião. E, pela primeira vez, ela entendeu. Aquilo não era apenas um confronto. Era um teste, um chamado, um caminho que precisava ser enfrentado. Porque fugir apenas tornaria tudo mais forte. O homem de chapéu olhou para Bia. A escolha é sua. Continuar ou ir embora. Mas, no fundo, ela sabia. Eles não tinham escolha. O silêncio dentro da casa parecia mais pesado do que nunca. A névoa ainda envolvia o ambiente. As figuras da família permaneciam ali, presas, observando, esperando. Caio continuava parado diante da porta do porão, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia. Bia sentiu o coração apertar. Caio, volta aqui. Mas o menino respondeu com uma calma que não era comum. Mamãe, ele não quer me machucar. O homem de chapéu se aproximou rapidamente. Ele quer usar você, assim como tentou usar seu pai. O mundo de Bia pareceu girar. Johnny, o homem assentiu. Seu marido não morreu por acaso. O ar ficou pesado. Adam e Jamile olharam assustados. O que você está dizendo? O homem respirou fundo, como se aquela verdade fosse difícil de compartilhar. Johnny fazia parte dos guardiões. Pessoas escolhidas para manter essa entidade presa. Bia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Por que ele nunca me contou? Para proteger você. E principalmente, as crianças. O homem continuou. O guardião das memórias não pode ser destruído. Ele existe desde que o medo humano existe. Mas pode ser selado. E esse selo precisa de alguém que enfrente o próprio passado. Bia lembrou das cartas, dos sonhos, da caixa. Tudo fazia sentido. Ou quase. O que aconteceu com Johnny? A resposta veio com peso. Ele tentou fortalecer o selo, mas percebeu que alguém havia quebrado parte dele. Ele enfrentou a entidade sozinho. As sombras pulsaram, como se reagissem ao nome de Johnny. Ele sabia que não conseguiria vencer. Então fez um sacrifício. Lágrimas escorreram pelo rosto de Bia. Sacrifício. Ele usou a própria memória. Ele entregou suas lembranças, sua essência, para enfraquecer a entidade. O silêncio foi absoluto. Por isso, ele começou a esquecer. As mãos de Bia tremeram. Ela lembrou os últimos meses de Johnny, a confusão, os lapsos, os momentos em que ele parecia distante. Ela sempre achou que fosse estresse ou dor, mas não. Ele estava se esvaziando para salvar todos. Ele não morreu apenas.
Ele se dissolveu no selo. As sombras se agitaram. O chão vibrou novamente. A entidade parecia mais próxima, mais irritada. Mas o selo está enfraquecendo, porque alguém está tentando libertá-la. Bia levantou o olhar. Quem? O homem hesitou. Alguém que também perdeu. Alguém que quer trazer de volta o que perdeu. Nesse momento, Jamile falou, com voz tremula. Eu sei quem é. Todos olharam para ela. Nos meus sonhos, tem uma mulher. Ela chora. Ela culpa o papai. Ela diz que ele roubou o que era dela. O ar ficou pesado. O homem de chapéu fechou os olhos. Então ela voltou. Bia perguntou. Quem? A resposta veio lenta. A mãe das crianças que desapareceram. O silêncio foi profundo. As figuras da família na névoa começaram a se mover. Como se reagissem. Como se reconhecessem. Como se esperassem. Ela não quer apenas libertar a entidade. Ela quer poder. Quer controlar o medo. Quer trazer sua família de volta. O chão tremeu mais forte. O som no porão voltou. Agora mais intenso. Mais próximo. E, naquele instante, Caio falou novamente. Ela está aqui. Todos se viraram. Na escada do porão. Uma silhueta feminina. Imóvel. Observando. E, pela primeira vez, a entidade começou a ganhar forma atrás dela. A mulher permaneceu imóvel na escada, apenas observando. Seu rosto não era agressivo, não era monstruoso, era humano, cansado, cheio de tristeza, como alguém que havia chorado por anos. O silêncio dominou o ambiente. Até mesmo a presença da entidade parecia recuar por alguns instantes. Bia deu um passo à frente, o coração acelerado, mas a voz surpreendentemente calma. Quem é você? A mulher respondeu lentamente. Eu também fiz essa pergunta, muitas vezes. Sua voz ecoava como um sussurro antigo. Eu sou alguém que perdeu tudo. As figuras da família na névoa começaram a se mover. A mulher olhou para elas, os olhos cheios de lágrimas. Eles eram minha vida, minha razão, meu mundo. Jamile apertou a mão de Ada. Caio observava em silêncio. O homem de chapéu permaneceu atento. Você sabe o que seu marido fez? Perguntou a mulher. Bia respondeu. Ele tentou salvar esta cidade. A mulher sorriu, mas era um sorriso triste. Ele roubou a única chance que eu tinha. O ar ficou mais frio. A entidade atrás dela pulsava, como se alimentasse da dor. Quando meus filhos desapareceram, eu implorei. Pedi ajuda. Rezei. Esperei. E ninguém veio. Sua voz começou a ganhar intensidade. Até que eu encontrei algo. Algo que me prometeu trazê-los de volta. O homem de chapéu interveio. Promessas vazias. Ele apenas se alimenta do sofrimento. A mulher respondeu. Talvez. Mas a dor já me consumiu. Não tenho mais nada a perder. As sombras cresceram. A presença da entidade ficou mais forte. Mais próxima. A casa tremeu. Bia percebeu algo. A entidade reagia à emoção. Quanto mais dor, mais forte. Ela respirou fundo e falou com firmeza. Você não quer poder. Você quer paz. A mulher hesitou. Por um segundo. As sombras enfraqueceram. Eles estão presos. Assim como você. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Eu só queria abraçá-los novamente. Bia respondeu. E vai. Mas não através do medo. A entidade se agitou. O ambiente escureceu. A temperatura caiu. O homem de chapéu falou. Cuidado. Ele não quer que ela entenda. Jamile deu um passo à frente. Eu vi você nos sonhos. A mulher olhou para ela. Você sempre estava chorando. Sempre sozinha. O silêncio foi profundo. Você não está sozinha. A entidade rugiu. Um som grave. Antigo. A névoa se contorceu. Como se perdesse controle. A mulher caiu de joelhos. As mãos na cabeça. Ele está dentro da minha mente. O homem de chapéu olhou para Bia. É agora. Ou ele tomará tudo.
Bia entendeu. Aquilo não era uma batalha física. Era espiritual. Era emocional. Era sobre cura. Ela caminhou até a mulher, apesar do medo, apesar do perigo, e estendeu a mão. Você pode escolher dor ou liberdade. A entidade gritou. As paredes vibraram. A casa parecia prestes a desabar. A mulher tremia. Entre duas forças. Entre dois caminhos. E, naquele instante, Caio fechou os olhos. Uma luz suave começou a surgir ao seu redor. Pela primeira vez. Calma, quente e completamente oposta à escuridão. A luz ao redor de Caio não era intensa. Não era ofuscante. Era suave, quente, como o primeiro raio de sol depois de uma longa noite. O ambiente mudou. O frio começou a recuar. A névoa escura perdeu força. A entidade reagiu imediatamente. O som grave ecoou pela casa, como se estivesse ferida, como se aquela luz fosse algo que ela não podia enfrentar. Bia percebeu. Aquilo não era poder. Era pureza. Era inocência. Era amor. O homem de chapéu observava em silêncio, como alguém que finalmente compreendia algo antigo. É isso, sussurrou. A mulher ainda estava de joelhos, lutando contra a própria dor. As sombras se moviam ao redor dela, tentando envolvê-la novamente. Eles são tudo o que eu tenho, disse, chorando. Bia respondeu com calma. Eles nunca deixaram você. Jamile segurou a mão de Ada. Laki se aproximou da mulher. Deitou ao lado dela, como se quisesse confortá-la. A luz de Caio começou a se expandir lentamente, preenchendo o ambiente. Sem pressa, sem violência. A névoa começou a se desfazer. As figuras da família ficaram mais claras, mais nítidas. A mulher levantou o olhar e, pela primeira vez, viu. Eles estavam ali, não presos, não assustados, apenas esperando. Os filhos sorriram. O marido estendeu a mão. A voz ecoou, não dentro da mente, mas no coração. Estamos em paz. A mulher chorou, mas agora era diferente. Não era dor, era alívio. Eu tentei, disse. Eu sei, respondeu o homem. Ela estendeu a mão. E, naquele instante, a luz envolveu todos. As sombras recuaram. A presença da entidade começou a enfraquecer. A casa deixou de tremer. O ar ficou mais leve, mais respirável. O homem de chapéu fechou os olhos. O selo está sendo restaurado. A mulher olhou para Bia. Obrigada. Seu corpo começou a se dissolver na luz. Não como algo perdido, mas como algo que finalmente encontrou descanso. A família desapareceu. Não na escuridão, mas na paz. A luz diminuiu lentamente. Caio abriu os olhos. Cansado, mas tranquilo. O silêncio voltou. A casa parecia diferente. Mais leve, mais antiga, mas não mais ameaçadora. Bia sentiu lágrimas escorrerem. Acabou? O homem de chapéu respondeu. Por enquanto. Ele olhou para o porão. O guardião nunca desaparece completamente. Mas hoje, ele foi lembrado de seu limite. Bia perguntou. E agora? Ele respondeu. Agora começa algo novo. O ambiente estava calmo. Mas, no fundo, todos sabiam. Aquilo não era o fim. Era apenas o começo. A casa estava silenciosa novamente. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Não havia mais peso. Não havia mais medo. Era um silêncio de descanso. Como se algo antigo tivesse finalmente sido colocado em seu lugar. Bia e as crianças voltaram para casa lentamente. A rua parecia diferente. Os postes iluminavam com suavidade. O vento voltará a soprar. Leve, tranquilo. Como uma brisa que traz alívio depois de dias difíceis. Laki caminhava ao lado de Caio. Calmo. Sem sinais de tensão. Adam olhava ao redor com curiosidade. Parece outra rua. Jamile concordou.
É como se tudo estivesse mais claro. Bia não respondeu. Ela apenas respirava, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz. Quando entraram em casa, todos se acomodaram na sala. Ninguém queria ir para os quartos ainda. Era como se aquele momento precisasse ser vivido com calma. O homem de chapéu permaneceu do lado de fora por alguns instantes, observando a rua. Depois entrou. Bia preparou o chá. O simples ato parecia significativo, humano, normal. Depois de tudo o que haviam vivido. Quem é você? Perguntou Adam. O homem demorou a responder. Alguém que prometeu continuar. Jamile inclinou a cabeça. Continuar o quê? O que seu pai começou. O silêncio voltou. Mas agora era confortável. Bia perguntou. Johnny sabia que isso aconteceria? O homem assentiu. Ele sabia que o selo enfraqueceria novamente. E que sua família teria um papel importante. Bia olhou para Caio. Por quê? O homem respondeu com calma. Porque algumas pessoas nascem com a capacidade de lembrar. Lembrar da luz, mesmo quando o mundo tenta esconder. Caio parecia não entender totalmente. Mas não estava assustado. Eu só senti que precisava ajudar. O homem sorriu levemente. E isso foi suficiente. Jamile perguntou. O guardião vai voltar? O homem olhou para o horizonte pela janela. Ele nunca vai embora completamente. Ele existe onde existe medo. Mas também existe onde existe cura. A conversa ficou mais leve, mais humana, mais normal. Adam começou a falar sobre a escola nova. Jamile sobre os amigos que queria fazer. Caio sobre o cachorro Lucky. E, pela primeira vez desde que chegaram, a casa parecia realmente um lar. Mas, perto da meia-noite, algo aconteceu. Uma pequena luz apareceu na rua. Fraca, distante, no mesmo lugar da casa abandonada. O homem de chapéu percebeu. Seu olhar ficou atento, mas não alarmado. O que é? Perguntou Bia. Ele respondeu. Outros. O coração de Bia acelerou. Outros. Pessoas que também precisam de ajuda. A luz desapareceu, mas a sensação permaneceu. E Bia entendeu. Aquilo não era apenas sobre proteger. Era sobre guiar, sobre acolher, sobre curar. E, naquela noite, antes de dormir, ela teve certeza de uma coisa. A Rua Alexandria não era apenas um lugar. Era um caminho. Um caminho para aqueles que ainda buscavam paz. A madrugada passou tranquila. Pela primeira vez desde que haviam chegado, o sono veio sem interrupções. Sem sonhos estranhos. Sem sussurros. Sem medo. Bia acordou antes do amanhecer. Era um hábito antigo. Desde a época em que Johnny ainda estava vivo. Ela gostava de observar o céu mudando de cor. O silêncio da manhã sempre trouxe respostas que o dia não conseguia oferecer. A cozinha estava silenciosa. Ela preparou o café. O aroma se espalhou pela casa. Algo simples, mas profundamente reconfortante. Enquanto segurava a xícara quente, olhou pela janela. A rua parecia comum, como qualquer outra. Mas agora ela sabia que não era. Lucky se aproximou. Sentou ao lado dela, como se também estivesse observando. Você sente, não sente? Disse Bia, sorrindo. O cachorro abanou o rabo. O sol começou a nascer. A luz dourada iluminou lentamente a Rua Alexandria. Mas, naquele momento, algo chamou sua atenção. Um carro, antigo, parado no fim da rua. Ela nunca tinha visto antes. O motor estava desligado, mas alguém estava dentro, observando. Bia sentiu o coração acelerar. Não era medo, era intuição. Alguns minutos depois, o homem de chapéu apareceu, como se também tivesse percebido. Eles chegaram. Bia perguntou. Quem? Pessoas que ouviram um chamado. O carro finalmente se abriu. Uma mulher desceu. Por volta de 40 anos. Rosto cansado. Olhos vermelhos. Ela parecia ter viajado por muito tempo. Ela caminhou lentamente até a casa.
Cada passo carregava peso, histórias, dor. Quando chegou ao portão, hesitou, como se não tivesse certeza, como se estivesse com medo de tentar novamente. Bia abriu o portão antes que ela tocasse. A mulher chorou imediatamente. Eu não sabia para onde ir. Eu só ouvi sobre este lugar. O homem de chapéu observava em silêncio. Bia respondeu com calma. Você está no lugar certo. A mulher respirou profundamente. Meu filho, ele mudou. Ele fala sozinho. Diz que alguém o chama. O silêncio voltou, mas agora era carregado de propósito. O homem de chapéu falou. A Rua Alexandria não é apenas proteção. É missão. Bia sentiu algo novo. Não era apenas sobrevivência. Era responsabilidade. Ela olhou para a mulher. Vamos ajudá-lo. Nesse instante, Jamile apareceu na porta, ainda sonolenta. Mas, ao olhar para a mulher, seu rosto ficou sério. Ele já está aqui. Bia virou-se. Quem? Jamile apontou para o fim da rua. Um menino, parado, observando, os olhos completamente escuros. O vento soprou. O ambiente mudou. Mas, ao contrário da entidade anterior, havia algo diferente. Algo mais inteligente. Mais consciente. O homem de chapéu falou em voz baixa. Isso é novo. A série estava apenas começando. O vento soprou suavemente pela Rua Alexandria. Não era um vento frio, nem ameaçador. Era leve, quase como um sussurro. O menino no fim da rua continuava parado, observando. Mas, desta vez, não havia pressa. Não havia desespero. Apenas presença. O homem de chapéu colocou a mão no ombro de Bia. Ainda não é hora. Ela respirou fundo. E percebeu que, pela primeira vez, não sentia medo. Sentia preparo. A mulher ao lado dela ainda chorava. Mas agora suas lágrimas eram diferentes. Eram de esperança. Jamile segurou a mão de Caio. Adam ficou próximo de Laki. A família estava unida. Mais forte. Mais consciente. Bia falou com calma. Tudo vai ficar bem. Ela abriu o portão e convidou a mulher a entrar. A porta da casa se fechou lentamente. O menino continuou ali. Mas a luz do amanhecer começou a tocar seu rosto. Por um instante, seus olhos escuros pareceram hesitar, como se ainda existisse algo humano ali. O homem de chapéu observava. Nem todos que chegam são inimigos. Alguns ainda podem ser salvos. Dentro da casa, o ambiente era acolhedor. O café ainda quente. O cheiro de pão. A simplicidade que cura. Bia percebeu algo importante. A Rua Alexandria não era sobre lutar contra o medo. Era sobre trazer luz onde havia escuridão. Era sobre escutar. Sobre acolher. Sobre lembrar que até mesmo as sombras nasceram de alguma dor. Ela olhou para as crianças. Para Laki. Para o homem de chapéu. E para a mulher que agora respirava com mais calma. Nós vamos ajudar. O homem assentiu. E isso será apenas o começo. O sol finalmente nasceu. A rua foi iluminada. A casa abandonada parecia apenas uma casa antiga. Mas todos sabiam. O mundo invisível continuava. Silencioso. Observando. Esperando. Naquela noite, antes de dormir, Bia sentou-se na beira da cama. As crianças já estavam deitadas. Laki descansava no chão. Ela fechou os olhos. E, pela primeira vez em anos, falou com Johnny em pensamento. Eu entendo agora. O silêncio respondeu. Mas não era vazio. Era paz. Era presença. Era continuidade. Ela deitou. Respirou profundamente. E deixou que o sono chegasse. Lento. Tranquilo. Como uma onda calma. E, enquanto a Rua Alexandria adormecia, uma certeza permanecia. Sempre haverá escuridão no mundo. Mas também sempre haverá alguém disposto a acender uma luz. Boa noite. Durma em paz. Até a próxima história.